Hoje o nosso tema da live é um assunto assim muito legal, muito falado, pouco, na verdade, não pouco utilizado, mas está muito na teoria, muito está na burocracia, mas na realidade ainda existem muitas falhas. Nosso tema da live de hoje é como desligar profissionais e se resguardar juridicamente. Quem não quer se resguardar juridicamente? Quem é que quer ter algum problema futuro? Ninguém quer. Né? Meu nome é Nilva Seabra. Eu ajudo profissionais da beleza, ou seja, de salão de beleza, a fazendo uma boa gestão dos seus salões, diminuindo o desperdício de produtos cosméticos e aumentando seu faturamento em até 30%. Aí você me pergunta, o que tem a ver desligar um profissional sem ter problemas futuros? Se resguardando com diminuir o desperdício, com ajudar o profissional a aumentar o faturamento, como fazer uma boa gestão, se de repente você, no caso eu, especialista em gestão de estoque para salão de beleza, conhecido como Color Bar. Tem tudo a ver. Você precisa de todos os lados, de todas as formas, entender que nós estamos resguardados com uma boa gestão. Seja ela financeira, educativa, organizacional, administrativa, nós podemos nos resguardar. E não tem como nós nos resguardar se você quer se resguardar sozinha. Não tem jeito, você sempre precisa do outro, precisa da equipe, precisa dos seus profissionais, seja ele independente do tipo de regime que ele é contratado para o salão. E nesta live de hoje, eu vou trocar algumas ideias com você, algumas informações, e vou te dar alguns passos, vou te ensinar como você vai se resguardar de um problema futuro. Ninguém quer ter um problema futuro, ninguém. E ninguém quer futuramente ter também problemas trabalhistas. E tem como nós nos resguardarmos por meios legais, de uma forma que você se sinta mais tranquilo, que você se sinta mais livre, mais livre, sem comprometimentos, que possa tirar a paz. Claro que nós sabemos que não dá para você se resguardar 100% de problemas com profissionais no desligamento, principalmente quando se trata de profissionais de salões de beleza. Ainda mais sabendo que nós temos vários tipos de contratação, de acordo dentro de um salão de beleza. E a gente fala tanto em contrato, tanto em parceria, em sistema de parceria. Falamos tantos de quantos profissionais que hoje, donos de salões, que falam meus funcionários, e não dá para falar meus funcionários. Por que não dá para falar meus funcionários? Porque meus funcionários são aqueles de carteira assinada. O que não é carteira assinada, o que não é CLT, são nossos colaboradores, são nossos parceiros, são nossos colegas de profissão. Então, para nós nos resguardarmos juridicamente no desligamento do profissional, é preciso que a gente entenda de que forma que está acordado junto ao nosso profissional nos nossos salões de beleza, nas nossas clínicas de estética, nas nossas barbearias. E claro que nós cada vez mais procuramos fazer as coisas de forma correta. Quando a gente fala de forma correta, não existe uma margem 100% segura, mas existem chances e jeitos de fazer as coisas que você não deixa uma margem, uma lacuna negativa. Né? Então, nós sabemos que para que a gente evite, que a gente tenha problemas futuros com profissionais de segmento de beleza, existem algumas coisinhas que nós podemos contribuir, que são comuns e usuais no nosso segmento. E desde o momento que você compreende que existem algumas coisas que você pode fazer de forma contrária
para se resguardar de perder a sua paz, que você possa se resguardar de estar no caminho totalmente errado, a gente vai fazer. E como que eu vejo dentro das minhas consultorias as pessoas reclamando por descombinar por uma coisa que não foi combinada. Que interessante, né? Como que a gente pode falar combinar por uma coisa que não foi combinada? Porque é comum os nossos profissionais contratar profissionais e avaliar simplesmente por um teste. Avaliar por qualidade de uma escova, avaliar por uma indicação de um amigo, avaliar simplesmente por uma entrevista. E o que quero deixar claro, o que é preciso, é que a gente tenha muito critério para contratar um profissional, seja ele em que regime for. Mas no nosso segmento da beleza, quando a gente fala de uma parceria, quando a gente fala de um profissional onde que pode fazer toda a diferença no seu negócio, é importante que a gente tenha respeito para que esse profissional fique com a gente até que a data de validade ele vence, ou seja, até que o ciclo seja concluído. E para que a gente possa fazer isso, tem coisas que não dá para a gente desfazer se você não acordou, se você não contratou. Por exemplo, alguns profissionais comentam comigo que foi desligado da empresa, que foi mandado embora, que foi, eu não sei se desligado mesmo talvez seria o termo melhor para que a gente possa fazer uma linguagem legal, profissionais que são desligados da empresa via WhatsApp, via telefone, via mensagem. Que coisa desagradável. Imagina você sendo desligado da empresa, você ao acordar ou ver o seu telefone tocar, você simplesmente ser desligado e falar que você não precisa vir mais para a empresa. Gente, isso é uma falta de respeito com o ser humano. Isso é uma falta de respeito, você mandar embora, desfazer de uma pessoa que você está contando na equipe, que a equipe é tudo. Sem equipe a gente não tem como produzir, ninguém cresce sozinho, a gente precisa do auxílio dos profissionais. E quanto maior é a minha equipe e melhor ela é engajada, menores problemas futuros eu tenho com desligamento. E é bacana a gente entender que o profissional fica com a gente até um momento que for bom para ele, mas que for bom para o salão também. Porque ao contratar um profissional, não é só o profissional que está fazendo experiência no salão de beleza. O salão de beleza também está fazendo experiência com o profissional. Aí você vai definir nas suas regras, nas regras do seu salão, se o profissional vai fazer uma experiência no seu salão de beleza, se é uma semana, se é 15 dias, se é 30 dias. No meu salão de beleza, eu sempre combino com o meu profissional que durante 30 dias eu estou fazendo experiência com ele e ele está fazendo experiência comigo. E se quando eu falo comigo com a empresa, e se por qualquer motivo houver um desligamento, houver uma antecipação, nós sentamos e vamos conversar antes. Isso que é o bacana. Agora, dispensar por mensagem, por telefone, pelo WhatsApp, é realmente chato. E existe o contrário também. O profissional, nós estamos falando de desligamento, se resguardar juridicamente, mas, infelizmente, às vezes a empresa ela é punida por desligar um profissional. Mas o profissional, muitas vezes, se desliga da empresa sem nenhuma satisfação, sem nenhum acordo, sem aviso. E quando nós estamos falando nós sabemos de salões que desligam os profissionais via mensagem, WhatsApp, telefone, o mesmo acontece ao contrário. Já aconteceu várias vezes na minha empresa, um profissional que começa, que eu estou gostando e por qualquer motivo ele passa uma mensagem e fala que não vai mais. Ou fala que houve um contratempo, que não vai dar mais. Ali ele coloca as versões dele, que é longe, que ele achou um salão perto da casa dele, que a minha comissão é baixa, ou que de repente a minha comissão ele não se encaixa no meu perfil, que ele não conseguiu compreender a política do meu negócio. Então, assim, dos dois lados existe desligamento.
Mas quando fala em desligamento de profissionais e se resguardarem juridicamente, quando fala isso, só está do lado da empresa. Principalmente no quem trabalha com CLT, que é carteira assinada. Desligar o profissional também por problemas pessoais, isso é muito comum. Isso é muito comum porque se o profissional não está bem com ele, não está bem com a família, não está bem com os filhos, não está bem em qualquer lado emocional, normalmente ele desliga da empresa também por problemas pessoais. Tanto a empresa desliga, o dono, a dona está com um problema pessoal, desliga o profissional. E desligar profissional sem fazer acerto, sem pagar, também não é legal. Então, legal é você fazer todo o processo certo, mesmo ele tendo começando de uma forma que não foi tão correta assim. Que o ideal seria que nós contratássemos, que nós delegássemos, que nós escolhêssemos um profissional, fizesse entrevista, observasse as habilidades, as referências, as experiências, e só depois que a gente fizesse uma experiência. Mas nós já começamos com a experiência, e às vezes até mesmo sem referência. Nós já começamos, já até assim, começa agora, começa amanhã. E eu vejo também muitas pessoas, muitos colegas, desligar o profissional sem ser quem contratou. O dono do salão, o gestor, o gerente faz a contratação. No meio do caminho, no meio do estágio da vivência profissional, seja lá no período de experiência ou depois do período de experiência, por qualquer motivo que venha acontecendo, em vez de conversar o contratante, falar a coisa certa para a pessoa certa, utiliza de um outro profissional para fazer o desligamento. A minha cabeleireira, olha, você podia fazer o desligamento de fulano, você podia mandar fulano embora, eu não tolero ele mais, aproveita que eu vou viajar, quando eu chegar, eu não quero mais essa pessoa nesse salão de beleza, ela não se encaixa pra gente, aí manda embora, aí quem manda o profissional embora é a recepcionista, que não foi ela que contratou, ou às vezes um cabeleireiro ou manicure de confiança, que não foi essa pessoa que contratou o profissional, e usa de falas sem tato, simplesmente dispensando, e não é assim. Nós não podemos tratar os profissionais, tratar a nossa equipe de uma forma que a gente seja desumana. Então, tratar com tato faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque nós precisamos de fazer com o outro o que nós gostaríamos de ser feito com a gente. E acaba virando uma política do nosso negócio. Quantas e quantas vezes um profissional chega para o salão, para os colegas, para o meu salão, para os salões dos colegas e falam assim: ah, todo mundo que trabalha aqui trabalha por muito tempo. Ou ninguém para aqui. Quando você vê uma empresa que ninguém para aqui, você acha que o problema é do profissional? Não. Normalmente o problema é das regras da empresa. Quando também você vê um profissional que não para em lugar nenhum, o problema normalmente não é do salão, normalmente é daquele profissional que não se enquadra na realidade do salão de beleza. E desligar um profissional sem sem seguir aquele contrato, caso você contrata um profissional, contrato de parceria, NEI, ou um contrato interno, ideal que você respeite o que foi acordado. Se você falou que ia dar um tempo, olha, quando eu tiver que desligar você, eu vou te avisar uma semana antes. Olha, quando eu tiver que desligar, eu te aviso um mês antes. Não é assim, simplesmente tchau. Ou pedindo a recepcionista, ou sua cabeleireira, ou sua manicure, terceirizando o desligamento. A nossa live de hoje, o assunto é super real. Como desligar o profissional do salão de beleza e evitar problemas juridicamente. Problema quem cria somos nós mesmos. E nós criamos de forma que, como eu diria assim, nós criamos os problemas, nós criamos as cobras, nós criamos a paz,
nós criamos a falta de paz também. Então, assim, quando nós estamos falando de desligamento, é importante que a gente acorde, faça alguns acordos para que a gente evite problemas futuros. Das vantagens, dos atalhos, das oportunidades que a gente tem de evitar um desligamento com problema é quando vai contratar um profissional, na entrevista, explicar como funciona esse salão de beleza. Funcionar quando, como que ele funciona, que hora que ele abre, que hora que ele fecha, como que funciona as folgas, se é revezamento, se abre feriado, se a limpeza ela é distribuída, se ela não é distribuída, quem é que faz o agendamento, se existe freelance, se não tem freelance. Então, é importante que a gente evite motivos para que a gente possa ter problemas futuros. E isso, sabe quando eu falo, quando muitos falam, quando várias pessoas falam que você pode falar de tudo, depende do jeito que fala, e falar nem sempre se dizer compreendido, ou está sendo compreendido, ou compreender o outro. Então, a comunicação, ela é uma falha em todos os setores, em todas as profissões. E os problemas com o desligamento de profissional, independente do regime que é contratado, é um problema de dor de cabeça. De dor de cabeça. Como um casamento desfeito, quanto mais antigo for o profissional, quanto mais antigo for o relacionamento, se o relacionamento profissional não for uma coisa madura, passa por dor, passa por sofrimento, passa por chateações. E nós precisamos trabalhar com a prevenção. E a prevenção é a comunicação. A comunicação é a forma que você deveria dizer para que você deve dizer para o seu colaborador, para o seu profissional, como é as regras do seu salão de beleza, do seu centro de estética ou da sua barbearia. E eu digo muito que quem não treina não tem direito de cobrar. Então, é importante que, ao contratar um profissional, seja em que regime for, que nos primeiros dias você tenha um acompanhamento junto ao profissional. Que você mostre como que funciona o regimento do seu salão. E eu vou dar exemplo para vocês de uma forma que possa evitar esses tipos de desacordos. Ou seja, esses problemas futuros. Se o gestor, o dono do salão, o gerente, sei lá quem for responsável, o investidor responsável pelo estabelecimento de beleza, dá treinamento logo na contratação, apadrinha, tem alguém da equipe para apadrinhar. O que é apadrinhar? Alguém da equipe que possa acompanhar esse profissional nos primeiros dias. Se você tem as suas regras estabelecidas e descritas, se o profissional leu, assinou, que ele concorda com elas ou que ele está disposto a cumpri-las, faz toda a diferença. Evita transtorno. E para que a gente também possa fazer com que esse salão funcione legal, não só a entrevista, como ter as regras descritas, expostas ou entregues ao profissional, é comum, é interessante nós estabelecermos os avisos. E eu posso estabelecer 3 avisos, 2 avisos, 4 avisos. Normalmente, a maioria das empresas estabelecem 3 avisos. Eu, conforme profissional, eu consigo até fazer 4 avisos. O que seria? Mas antes tem que estar conversado. Tem que falar, olha, aqui nesta empresa, aqui no salão de beleza, nós temos, além do regimento interno, algumas regras a serem estabelecidas. De que forma? Você já leu
Você sabe o que está acontecendo? Que, por exemplo, não é legal que você chegue atrasado, não é legal que você risque a agenda, não é legal que você discuta com o profissional, não é legal que você fale de um cliente para outro profissional, que você venha sem uniforme, que você fale que está viajando e de repente o seu Facebook, o seu Instagram mostra que você está na praia, significa que você não minta. Isso também dá desligamento de justa causa, tá? Então eu posso deixar 3 avisos e falar, olha, primeiro eu chamo para conversar e te aviso. Nós conversamos, nós acordamos e eu gostaria de falar que eu estou te chamando pela primeira vez, porque no item 8, no item 7 do regimento interno, eu te avisei, vou pegar para que você veja que aconteceu tal coisa, ok? Ou você discutiu com o cliente, ou você discutiu com o profissional. Algumas coisas que você sente que a sua empresa não está de acordo. Avisou, ok? Ok. Então, legal, passou o primeiro aviso. Passa-se um tempo, o cliente, no caso, o profissional, ele apronta mais alguma coisa, faz alguma coisa que a empresa não está de acordo. Aí você chama novamente o profissional, conversa e fala para ele, olha, na primeira vez eu te chamei por causa desse assunto. Essa segunda vez eu estou chamando por outro assunto, ou pelo mesmo assunto, e repete por quê. Por que é importante que você estabeleça as regras de comunicação e as regras de desligamento. Então, distrato, gente, é legal. Quando eu contrato, o distrato, ele é legal também. Como também eu faço a contratação oral, e se eu comunico se as coisas estão em desacordo com a empresa, e deixo claro, eu vou registrando junto com o profissional vai lembrando que não é a primeira vez, não é a segunda vez, não dá para você ficar segurando, não conversando, depois explodir. Por um momento ou outro, você chega e explode. Aí você desliga o profissional e não quer ter problema? Você vai ter problema sim. E com toda razão. Ninguém quer ser assim, tratado como um qualquer. Independente de qualquer coisa, todo mundo tem os seus valores, tem as suas qualidades. E aí, o que precisa encaixar nos regimentos é o profissional precisa se encaixar na política da empresa. Se ele não se encaixa na política da empresa, nas regras da empresa, aí está na hora dele procurar outra empresa que ele concorde com o regulamento, com as regras de lá. Como também cabe à empresa definir o papel, o perfil do profissional que quer e ficar com o profissional que se encaixa nas regras da empresa. Simples assim. Não adianta ter aquele excelente profissional que faz tudo de acordo, mas que você não pode contar com ele para cumprir os horários junto à agenda, junto ao seu cliente, junto aos compromissos, ou que de repente num bruto final de semana ou dia de evento, ele vai lá, risca a agenda e vai embora. Dá para fazer parte da sua empresa? Não dá para fazer parte da sua empresa. Então, tudo tem que ser conversado. Mas para que a gente possa fazer o jeito certo, para que evite problemas, para que não tenha um desligamento com problemas futuros, é preciso que a gente entenda as várias formas de contratação que existe dentro dos salões de belezas, da barbearia, dos centros de estética. E eu digo muito, como eu já tenho quase 30 anos de salão meu e quase 32 anos de profissão no segmento de beleza, já vi contratação de todas as formas. E nós sabemos que o ideal é que a pessoa fosse feito por um contrato pelo MEI, que resguarde a empresa, que resguarde o profissional e que resguarde a todos. Mas essa é uma realidade feita por poucos. Então, para que eu possa evitar um desligamento, eu primeiro preciso entender qual que é o regime. E dentro do salão de beleza, nós temos vários tipos de regime. Um dos regimes é o CLT, que é o famoso carteira assinada. Para esse carteira assinada, é comum ser a recepcionista,
os serviços gerais, assistente de cabeleireiro, que antigamente fazia parte da equipe, hoje não, hoje é carteira assinada, a lei já resguarda isso, o gerente, aqueles profissionais que cumpre horário e que cumpre uma descrição da vaga que está aguardando ali. Não é comum salão de beleza ter profissional, manicure, cabeleireiro, depiladora, maquiadora com carteira assinada. Não é comum, mas existem. E para que a gente possa entender esse processo de carteira assinada, você tem que respeitar o sindicato da sua categoria, categoria do seu estado. Você contrata um profissional por CLT, carteira assinada, seja ele qual seja a categoria, até mesmo maquiador, liga no sindicato do seu estado ou vai no site do sindicato do seu estado, que está lá o valor da categoria dos seus profissionais. Dá um exemplo para vocês. Hoje, uma recepcionista pela categoria no estado de Goiás, pelo sindicato, é 1.207. E no seu estado? Tem que observar se você está de acordo com a categoria. Isso te resguarda de várias coisas. Então, nós falamos do CLT. Nós temos também, que é muito legal, aliás, a minha indicação, é que todo profissional tivesse um MEI. O microempreendedor individual, que é aquele profissional que ele tem um contrato, normalmente um contrato de prestação de serviço no salão de beleza, já com respaldo jurídico que existe esse contrato. Quando a pessoa se torna um MEI, ele se torna uma empresa com CNPJ. E essa empresa com CNPJ, que no caso um profissional com CNPJ, um cabeleireiro, um manicure, um esteticista corporal ou facial, ele tem o CNPJ e ele pode prestar serviços para a empresa, para um salão de beleza fixo. Ele pode estar ali dentro. Na verdade, você tem um profissional que é uma empresa dentro da sua empresa, onde que ele responde pelas coisas que ele fizer. Onde que que o dono do salão responde também. E com um valor de contribuição muito interessante. Que o MEI, quem é profissional do MEI, paga aí 5% do salário mínimo de encargos. Isso para te resguardar, para você poder se ausentar numa necessidade, numa gravidez, num acidente. Você ter todos os direitos que tem um CLT. Claro que nós também temos um MEI que não trabalha dentro do salão de beleza, que ele trabalha por conta própria. O importante é se resguardar. Quando eu cuido de mim, eu cuido de você. Quando eu falo de mim, empresa, quando eu falo de você, profissional. Além do CLT, do MEI, nós temos também os freelancers, que é os profissionais autônomos. Normalmente tem MEI. O ideal é que tivesse, né? Que tenha. Muitos não têm. E que esse freelance, ele presta serviços para o salão em finais de semana, em dias de evento. Então, nós temos que entender a categoria para a gente entender de desligamento. E o freelancer, não é que ele não tenha vínculo com a empresa. Ele tem, sim. Se acontecer alguma coisa com ele dentro, a empresa tem responsabilidade. Mas a gente diria que não tem muito vínculo com a empresa. Temos o profissional, que é o locatário, que aluga a cadeira do salão, que aluga o espaço do salão. E é o ideal também que ele tenha MEI. Aí, nesse caso, ele tem o MEI para se resguardar, o microempreendedor individual, que ele vai resguardar a empresa e a si próprio de um desligamento com problemas futuros. Mas também ele tem alguns acordos, alguns acertos serem feitos, como aluguel da cadeira, conforme combinado, aluguel do espaço ou da sala, e existe a locação também de metro quadrado, que muitos salões têm e fazem um contrato com isso. E a outra contratação, ou seria outro tipo de prestação de serviço, seria o trabalho terceirizado. O que é o trabalho terceirizado? O trabalho terceirizado é quando eu
não trabalho no seu salão, mas eu tenho uma cliente, mas eu não tenho espaço para atender. Eu, durante muito tempo, eu tive uma colega de faculdade que era micropigmentadora e quando ela tinha uma cliente para atender, ela ia atender no meu salão. E quando ela atendia no meu salão, ela deixava para o salão 30%. Então, eu não tenho compromisso com o produto, eu não tenho compromisso com o cliente, eu tenho que oferecer o espaço confortável, limpo, acesso a todas as áreas comuns, e esse cliente é do profissional terceirizado. Isso é muito comum também acontecer quando de repente a pessoa quer fazer limpeza de pele, ou às vezes uma depilação. Eu ainda tenho alguns parceiros terceirizados. Aluna de dificuldade, que não tem espaço, alunas de curso meu, pessoas que trabalham a domicílio, mas quando às vezes é um cliente que não gosta de ser atendido no domicílio, que às vezes é contramão para que seja atendido. Essa profissional, essa minha aluna, ela me liga e fala: Nilva, olha, eu gostaria de atender fulano no seu salão de beleza. Posso? Depende do dia, se estiver livre, vamos agendar. E, na verdade, é um agendamento pré-avisado, pré-agendado. E é muito interessante. Se o salão está tranquilo, então, assim, na nossa live, que a gente precisa entender para a gente evitar os transtornos de desligamento de profissionais, que a gente possa se resguardar juridicamente, é preciso que a gente compreenda que CLT é um profissional que, se for desligado, não é o salão que vai desligar. O salão vai informar ao seu contador. E o contador é que vai ver os encargos, se tem férias, tem 13º, se tem alguma coisa ou não. Nós, profissionais de segmento da beleza, não estamos aptos a isso. Então, nós temos o CLT, nós temos o MEI, nós temos o freelancer, nós temos o locatário, que é o loca-cadeira, e nós temos também o terceirizado. Depois que eu entendo isso, fica mais fácil de eu desligar qualquer profissional sem problema. E para os profissionais que estiverem me vendo aí, que estiverem nessa live, lembre-se, nós não tratamos a nossa equipe de MEI como os meus funcionários. Nós não tratamos a nossa equipe do contrato verbal, do acordo verbal com os meus funcionários. E é comum eu escutar nas minhas consultorias presenciais, os donos do salão: minhas funcionárias se remetem aos manicures, minhas funcionárias se remetem aos cabeleireiros, minhas funcionárias se remetem aos esteticistas ou às maquiadoras. Não, gente. São minhas parceiras, são minhas colaboradoras, são minhas colegas de trabalho. Agora, para que eu possa entender o processo de desligamento, eu preciso entender o acordo que foi feito nessa contratação. Uma coisa é muito bom: um profissional que demora a ser contratado por cuidado, por zelo, por uma entrevista legal, por vários fatores, normalmente ele demora a ser desligado. Quando você coloca um profissional que você tem pressa de colocar, automaticamente ele vai embora rápido também. E profissional é uma caixinha de segredo, como qualquer lugar, que você vai trabalhar também. Porque no primeiro mês, o profissional ele é uma gracinha, mas a empresa também é ótima. No segundo mês, o profissional começa a pôr as manguinhas de fora. A empresa também começa a se revelar quais são as regras dela. No terceiro mês, o profissional revela quem ele é. No terceiro mês, a empresa também já definiu quem vai ficar, quem entra nas regras, quem está de acordo com as regras da empresa, quem não está. Quem dá para ser parceiro e quem não dá. Por isso que é importante a gente estabelecer esse período de experiência. Esse período onde que eu estou em experiência com o salão de beleza e o salão de beleza está com experiência comigo. E quando o profissional, um colaborador, um parceiro, fica com você um determinado tempo e que o ciclo de profissional dele se encerra
e que ele muda de nível, que ele monta um salão dele, ou que ele vai trabalhar em outro lugar, e que deixa esse desligamento de uma forma combinada, na paz, conversada, é muito bom. É muito bom que você tem mais um colega, mais um parceiro, mais alguém que você pode contar, né? Porque quando desliga um profissional, em vez de você ter um profissional que trabalhou com você, você tem um inimigo, você tem um rival, é muito triste. O ideal é que você tenha um profissional que você possa receber a visita dele novamente, que possa entender que o tempo dele ali com você, com a empresa, venceu e tem que alçar novos voos. Eu sou testemunha viva disso. Eu amo, eu adoro quando eu vejo alguém que trabalhou comigo estar, depois de um certo tempo, quando sai do meu salão, ficar numa situação favorável, profissionalmente falando. No próprio salão, ou no outro salão onde que ele está tendo outras oportunidades que eu não tive condições, ou que às vezes ali não era o espaço dele. Então, é importante que a gente dê espaço. Eu tive uma profissional uns 8 anos atrás, que eu percebia todas as tendências dela para esteticista facial. O assunto, cuidado com a própria pele, as pesquisas da pele. Ela começou a fazer um curso de limpeza de pele. Isso, ela era minha cabeleireira. E cada vez mais envolvida, mas sendo escovista, sendo cabeleireira. Até que em um determinado momento eu falei para ela, você não acha que você tinha que investir mais naquilo que você gosta? Ela me disse, eu amo pele, eu amo rosto, eu quero ser um excelente esteticista. Quando ela falou assim, quando você realmente quiser, eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Você quer que eu vá embora? Não, não foi isso que eu disse. E aí, quando eu percebi que realmente era o que ela queria, eu tinha um relacionamento com uma outra colega minha de profissão que tinha uma clínica de estética e que precisou. E que eu fiz a indicação da minha excelente escovista, minha excelente cabeleireira, para a clínica de estética. Mas eu conversei com ela antes. Então, assim, nós concluímos aquele ciclo ali sem nenhum problema de desligamento, sem nenhum problema que deu sequelas para hoje ou para o futuro. Nós desligamos, nós fizemos uma contratação verbal, um acordo verbal, um desligamento verbal e eu tive o prazer de fazer um encaminhamento para outra empresa. Isso que é bom, porque aí nós nos resguardamos juridicamente e ela também. Hoje ela já não está mais nessa empresa, está em outro salão, outra clínica, e hoje ela já é sócia. E possivelmente, brevemente, ela terá o próprio negócio, se ela achar que for vantagem, porque parceria hoje eu diria que é tudo. E para que você tenha um passo a passo, para que você possa fazer uma contratação dos seus profissionais do segmento da beleza, seja de barbearia, esteticista, do salão de beleza, e que você evite problemas futuros e se resguarde, é importante que você defina qual que é o perfil do profissional que você quer. Primeira coisa, qual que é o perfil desenhado do seu profissional? Se é uma cabeleireira, se é uma recepcionista, o que você quer? O que você espera de um profissional? Esse é o primeiro passo. Depois que você definiu qual que é o desenho da vaga, do perfil desejado, do profissional que você quer, aí você tem que ver se aquele profissional se encaixa no regime de CLT, que é carteira assinada, ou se ele se encaixa no MEI, que tem formalizando o CNPJ. Se ele se encaixa no CLT, na carteira assinada, você vai passar para o contador da sua empresa e ele vai fazer a contratação legal, já fazendo recolhimento de acordo com a reza a lei. Se for MEI, microempreendedor individual, se ele não tiver, é bom formalizar. Você pode pedir para o seu contador, ele pode fazer por internet. É ideal que você possa até homologar esse contrato ou registrar esse contrato. Eu indico que os donos de salão, que os responsáveis pelo financeiro, pelo pagamento,
entre num acordo com o seu profissional do MEI que o salão possa pagar aquela taxinha de 5% e descontar na comissão do profissional, para que facilite para todo mundo. Mas isso, se você faz para um profissional, você faz para todos. Facilita a vida do profissional e facilita a vida da empresa e faz com que os dois andem de direitinho e resguarda de todos os lados. Definir de que forma que vai pagar, quando vai pagar, quanto vai pagar e de que forma vai pagar, se é dinheiro ou transferência bancária, evita problemas também. Quando eu desligo um profissional da minha empresa e é do MEI ou é uma contratação verbal, normalmente se eu desligo ele na terça-feira ou não, eu peço 2, 3 dias para ele retornar para mim fazer o acerto. Por experiência própria, eu acho legal fazer o acerto depois de 2, 3 dias. Ou segurar parte daquele dinheiro que ele tem de acerto no salão por uns 2, 3 dias. Por quê? É o período que eu sei que se ele utilizou alguns serviços do salão, que ele utilizou e que eu não fui participada, como, por exemplo, procedimento químico no próprio cabelo, se comprou algum produto, se fez algum vale, se está tudo ok com toda a minha equipe, se os instrumentos de trabalho está tudo ok com toda a equipe. Então, isso já é uma praxe minha, mas muitos salões já acertam na hora. Então, assim, definir como vai pagar, de que forma vai pagar, se é transferência, se é dinheiro, é muito legal. Então, eu desenhei o perfil que eu quero. Eu divulguei a vaga nos grupos de profissionais da beleza, ou na porta do meu salão, ou no OLX. Fiz a entrevista. Na entrevista, eu já seleciono muito quem é o perfil da vaga e quem não é. No perfil, na entrevista já sei onde mora, se o estado civil, se tem disponibilidade de horário. Já vou falar sobre as 3 conversas, que são as regras do salão. Primeiro eu converso, na segunda eu reconverso, na terceira eu desligo. Mas tudo que eu for fazer em relação ao desligamento, eu não posso fazer no calor da emoção. Eu não devo fazer com raiva. Eu preciso manter a calma, mas eu preciso desligar. Quando eu falo desligar, se for no caso do MEI, no caso do contratado, no contrato ou verbalmente falando. Se for CLT, quem vai fazer esse desligamento não sou eu, é o profissional, o contador da empresa. Então, é possível, ninguém quer ter problema futuro, mas é possível sim se resguardar ou evitar problemas futuros. Esta é a live de hoje. Eu te encontro na segunda-feira com outro assunto, momentos de gestão. Um grande abraço, fica com Deus.